Você sabia que existem países onde o real compra o triplo do que aqui no Brasil? Lugares onde você pode se hospedar em resorts de luxo com vista para o mar, comer pratos sofisticados em restaurantes incríveis e ainda sobrar dinheiro no final do mês? Hoje, você vai descobrir 5 destinos onde o real vale muito e onde o luxo finalmente é acessível. Imagina você acordando numa suíte com piscina privativa de frente para o oceano, tomando café da manhã preparado por um chefe, fazendo uma massagem tailandesa de 2 horas e depois jantando num restaurante estrelado. Tudo isso gastando menos do que você gastaria num fim de semana em Búzios. Parece mentira? Pois é real. Literalmente. Neste vídeo, você vai viajar comigo por 5 países incríveis. Praias paradisíacas na Ásia, pirâmides milenares no deserto, mercados coloridos entre 2 continentes, safaris na savana africana e baías cinematográficas no sudeste asiático. E o melhor de tudo, sem estourar o orçamento, sem passar aperto, com direito a luxo de verdade. Então pega teu passaporte imaginário, porque a viagem começa agora. Antes de embarcar, precisa entender o conceito que vai transformar a forma como você pensa em viajar. O poder de compra do real varia muito pelo mundo. E essa variação pode ser a diferença entre uma viagem apertada e uma experiência de luxo completo. Quando a gente fala de câmbio, estamos falando de quanto vale nossa moeda em relação a outras moedas. E aqui é onde a mágica acontece. Existem países onde as moedas locais estão desvalorizadas, seja por crises econômicas, inflação alta ou outros fatores. E isso faz com que o real, mesmo não sendo uma moeda fortíssima globalmente, ganhe um superpoder nesses lugares. Pensa comigo, você trabalha aqui no Brasil, recebe em reais, e quando chega num país onde a moeda local vale muito menos, seu dinheiro simplesmente rende mais, muito mais. É tipo ter um aumento de salário instantâneo só por cruzar a fronteira. Esse fenômeno tem até nome, turismo de arbitragem cambial. É basicamente aproveitar a diferença de valor entre moedas para maximizar seu poder de compra. Mas não é só câmbio que conta. O custo de vida local também importa. Tem países onde, mesmo com câmbio favorável, tudo é caro, porque a estrutura, os impostos e os preços são altos. O segredo está em encontrar aquele ponto doce, câmbio favorável, PELS, custo de vida baixo, PLUS, infraestrutura turística desenvolvida. E é exatamente isso que os 5 destinos deste vídeo oferecem. Agora, imagina um mapa mundi na sua frente. Vamos começar viajando para o leste, atravessando o Oceano Índico até chegarmos nas ilhas tropicais da Indonésia. De lá, voltamos pelo Oriente Médio, passamos pela ponte entre Ásia e Europa, descemos pela costa africana e encerramos no coração do Sudeste Asiático. 5 destinos, 5 culturas completamente diferentes, uma coisa em comum, seu real valendo ouro. E para começar nossa viagem, vamos a um destino que mistura praias paradisíacas, espiritualidade ancestral e preços que vão te fazer questionar se você leu certo. Bali, na Indonésia. Antes de mergulhar nos detalhes de cada país, deixa eu te dar o mapa completo da viagem. Vamos explorar 5 destinos específicos, cada um com suas particularidades, mas todos com algo em comum. O real tem um poder de compra muito acima do normal. Os 5 países são 1. Indonésia, com foco em Bali, praias paradisíacas, cultura hindu-balinesa e resorts de luxo por preços imbatíveis. 2. Egito. História milenar, pirâmides, o rio Nilo e uma moeda local extremamente desvalorizada, que transforma você em rico instantaneamente. 3. Turquia. A ponte entre Europa e Ásia, com palácios otomanos, mercados de tapetes e experiências dignas de sultões por uma fração do preço. 4. África do Sul.
safaris em reservas privadas, vinícolas premiadas e praias deslumbrantes com câmbio super favorável. 5. Vietnã, o queridinho dos mochileiros e dos milionários, com paisagens de cinema, comida incrível e uma das moedas mais desvalorizadas do planeta. Para cada destino, vou te mostrar dados concretos. Quanto vale o real na moeda local? Quanto custa uma diária de hotel de luxo, uma refeição completa, transporte e as principais atrações? Todos os valores são baseados em médias de 2025, com pesquisas recentes de agências de viagem, sites de reserva e relatos de viajantes brasileiros. E vou fazer algo importante, comparar tudo com o Brasil, porque de nada adianta eu te falar que uma diária custa 500 mil rúpias se você não tem ideia de quanto isso representa na sua vida real, né? Então bora traduzir tudo para reais, comparar com destinos brasileiros e te mostrar exatamente onde seu dinheiro rende mais. Preparado? Então vamos à nossa primeira parada, a Ilha dos Deuses. 1. Indonésia, Bali. Fecha os olhos por um segundo e imagina, você está numa varanda de madeira, cercado por uma floresta tropical. À sua frente, uma piscina infinita que parece se fundir com o horizonte. Ao longe, o topo verde de um vulcão coberto de névoa. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Um garçom traz um coquetel fresco e você percebe que tudo isso, a suíte de luxo, a piscina privativa, a vista cinematográfica, está custando menos que uma diária num hotel 3 estrelas em Copacabana. Bem-vindo a Bali. Bali não é um país, é uma ilha da Indonésia, mas se tornou tão icônica que muita gente nem sabe que faz parte de um arquipélago gigante. E olha, a Indonésia é enorme. O quarto país mais populoso do mundo, com mais de 17 mil ilhas espalhadas entre o Oceano Índico e o Pacífico. Mas Bali é especial. É onde a cultura hindu se preservou em meio a um país majoritariamente muçulmano. É onde templos centenários dividem espaço com beach clubs modernos. É onde você pode meditar ao nascer do sol e dançar numa festa na praia ao pôr do sol. O câmbio mágico. Agora vamos aos números, que é onde a coisa fica interessante. A moeda da Indonésia é a rúpia indonésia. E em 2025, o câmbio está por volta de R$1, 3.200 rúpias. Calma, não surtou não. É isso mesmo. Quando você chega lá e saca dinheiro no caixa eletrônico, você literalmente se torna milionário. Não é brincadeira. Sacar R$500 te dá mais de 1,5 milhão de rúpias. Parece cena de filme. E como isso se traduz na prática? Vou te dar exemplos concretos. Um hotel 5 estrelas em Ubud, aquele cenário de floresta que eu descrevi, custa entre 1,2 milhão e 2 milhões de rúpias a diária. Parece absurdo, né? Mas isso dá entre 375 e 625 euros. Isso mesmo. Uma suíte com piscina privativa, café da manhã incluído, serviço de concierge, spa no local, por menos de R$700 a diária. Em Fernando de Noronha, uma pousada simples, sem luxo nenhum, sai facilmente por 1.500 alhos a diária. Quer mais? Um almoço completo num restaurante à beira-mar com frutos do mar frescos, bebidas e sobremesa sai por cerca de 200 mil rúpias, uns 60. No Brasil, esse mesmo almoço custaria facilmente o triplo. Uma massagem balinesa de 90 minutos, com óleos aromáticos e tudo mais, custa cerca de 300 mil rúpias. 95 reais. Aqui você paga isso por 30 minutos num spa mediano. A cultura balinesa. Mas Bali não é só sobre preços. A experiência cultural é única. A ilha toda é dedicada a rituais diários de oferenda. Todo dia, de manhã, as famílias colocam cestinhas de folha de palmeira com flores, arroz e incenso nas portas das casas, dos comércios, dos templos. É uma oferenda aos deuses e espíritos. Você anda pela rua e vê essas oferendas em todo canto.
Um lembrete constante de que por lá o sagrado e o cotidiano andam juntos. Os templos são impressionantes. O Tanalot, por exemplo, fica numa formação rochosa no meio do mar e só pode ser acessado na maré baixa. O Uluwatu está no topo de um penhasco de 70 metros de altura, com vista para o Oceano Índico. E todo fim de tarde rola uma apresentação de dança tradicional chamada Kekak, com dezenas de homens cantando em coro enquanto o sol se põe. É de arrepiar. A culinária balinesa mistura sabores intensos: coco, capim-limão, gengibre, pimenta, pasta de camarão. O prato mais famoso é o nasi goreng, um arroz frito com legumes, ovos e proteína, temperado com molho de soja doce e pasta de pimenta. Custa uns 20 num restaurante local e é de encher a barriga. Os balineses são conhecidos pela hospitalidade genuína. Eles sorriem, cumprimentam, ajudam. E a ilha tem infraestrutura turística de primeiro mundo. Internet rápida, transporte organizado, guias que falam inglês e alguns até português. Hotéis de padrão internacional. Muitos brasileiros, inclusive, têm se mudado para lá, trabalhando remotamente e vivendo com qualidade de vida altíssima por uma fração do custo. Uma dica importante: se você alugar um motorista particular para te levar pelos pontos turísticos durante o dia todo, vai pagar cerca de 600 mil rúpias, uns 190. Isso inclui o carro, a gasolina e o conhecimento local. Aqui no Brasil, só a gasolina para rodar o dia inteiro já sairia mais caro. Vamos fazer uma comparação concreta. Um pacote de 5 dias em Fernando de Noronha, com voo, hospedagem básica e alimentação simples, sai fácil por 8.000 reais. Em Bali, com o mesmo valor, você fica 7 dias num resort 5 estrelas, faz passeios privativos, come em restaurantes badalados, faz spa e ainda sobra dinheiro. A diferença é brutal. Mas se você quiser luxo com história milenar, mistério e deserto, nosso próximo destino vai te surpreender. Vamos atravessar o Oceano Índico e pousar no berço da civilização. 2. Egito. Agora imagina você de pé, no meio do deserto, olhando para cima. À sua frente, a grande pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A única que ainda existe. São mais de 4.500 anos de história, 146 metros de altura, 2,3 milhões de blocos de pedra. E você ali, pequenininho, tentando processar a dimensão daquilo. Depois, você entra num cruzeiro de luxo pelo rio Nilo, com suíte privativa, deck com piscina e jantar sob as estrelas. E tudo isso, acredite, custa menos do que uma semana num resort no Nordeste. O Egito é surreal. É um país onde o antigo e o moderno coexistem de forma quase absurda. Você tem pirâmides milenares ao lado de hotéis 5 estrelas com ar-condicionado e Wi-Fi. Tem mercados medievais onde se negocia tapetes e especiarias. E shopping centers modernos com lojas internacionais. É caos e ordem, mistério e pragmatismo, tudo junto. A libra egípcia e o câmbio favorável. A moeda do Egito é a libra egípcia, e ela passou por uma desvalorização brutal nos últimos anos. Crises econômicas, inflação alta e turbulências políticas fizeram a moeda despencar. E isso, que é ruim para os egípcios, acaba sendo vantajoso para quem chega de fora com dólares ou reais. Em 2025, o câmbio está em torno de R$1, chindo 9 libras egípcias. Parece pouco comparado à Indonésia, mas o custo de vida lá é tão baixo que esse câmbio rende muito. Exemplo: uma diária num hotel 5 estrelas no Cairo, com café da manhã, piscina e vista para as pirâmides, custa entre 2.000 e 3.500 libras. Isso dá entre 220 e 390. Hotel 5 estrelas, gente, com vista para pirâmides. Um almoço completo num restaurante turístico sai por cerca de 300 libras. 33. Uma garrafa de água, 10 libras, pouco mais de R$1.
Um táxi do aeroporto até o centro do Cairo, cerca de 200 libras, 22 reais. Aqui em São Paulo, só a corrida do aeroporto até o centro custa uns 80. Mas onde o Egito realmente brilha é nas experiências. Um cruzeiro de 3 noites pelo rio Nilo, parando em templos como Karnak, Luxor e Edfu, com pensão completa, guia e tudo mais, sai por cerca de 8.000 libras por pessoa, 890. Isso inclui hospedagem flutuante, todas as refeições, passeios guiados e transporte. No Brasil, uma experiência equivalente custaria facilmente 4 ou 5 vezes mais. Quer algo mais radical? Um passeio de balão ao nascer do sol sobre o Vale dos Reis, em Luxor, custa cerca de 3.500 libras, 390. Você sobe de balão, vê o deserto pintado de dourado pelo sol nascente, os templos antigos emergindo da areia e desce para um café da manhã com champanhe. É uma daquelas experiências que você nunca esquece. Jantar num restaurante flutuante no Nilo, com show de dança do ventre e música ao vivo, sai por cerca de 1.200 libras, 133. E olha, não é restaurante meia-boca não. É experiência premium, com comida excelente e entretenimento de alto nível. O Egito é maioria muçulmana, então algumas coisas são importantes para você saber. As mulheres devem cobrir ombros e joelhos em locais religiosos, e todo mundo deve tirar os sapatos ao entrar em mesquitas. O álcool é vendido, mas não é tão comum quanto em países ocidentais, e as pessoas são extremamente hospitaleiras. É normal ser convidado para tomar chá por estranhos. A culinária é deliciosa e barata. O prato nacional é o koshari, uma mistura de arroz, macarrão, lentilha, grão de bico e molho de tomate picante, coberto com cebola frita. Parece estranho, mas é viciante. Custa uns 50 libras num restaurante local, menos de 6 euros. Outro prato clássico é o ful medames, um purê de favas temperado, servido com pão pita. Café da manhã dos faraós, literalmente. O Egito tem áreas turísticas super seguras, mas também tem suas tensões. É importante contratar guias oficiais, evitar áreas isoladas e sempre pechinchar nos mercados, porque o preço inicial é sempre inflado para turista. E claro, beber só água engarrafada e ter cuidado com a comida de rua. Para você ter noção, um pacote de uma semana no Egito, com voos, hotéis, passeios e alimentação, sai por cerca de $8.000, 10.000 reais. No Brasil, uma semana em Trancoso, com hotel bom e passeios, sai fácil por $12.000 ou 15.000 reais. Você troca praias brasileiras por pirâmides e templos milenares e ainda economiza. Mas agora, se você quer luxo europeu com preços asiáticos, uma cidade que fica literalmente entre 2 continentes e experiências que misturam Oriente e Ocidente, o próximo país é um verdadeiro achado. 3. Turquia. Istambul. A única cidade do mundo que fica em 2 continentes ao mesmo tempo. De um lado, a Europa. Do outro, a Ásia. E no meio, o Estreito de Bósforo, com seus ferries atravessando o dia inteiro, conectando mundos, culturas, histórias. Imagine você andando pelo Grande Bazar, um labirinto de 4.000 lojas cobertas, onde o cheiro de especiarias se mistura com o som de vendedores gritando ofertas. Tapetes persas pendurados, lâmpadas turcas coloridas balançando no teto, joalheiros martelando prata. Depois, você cruza a cidade e entra na Basílica de Santa Sofia, uma construção de 500 anos que já foi igreja, mesquita e hoje é museu. Mosaicos bizantinos dourados brilham nas paredes. Você sai de lá, pega um ferry para o lado asiático, janta num restaurante à beira do Bósforo e assiste o pôr do sol pintar a cidade de vermelho. E tudo isso, acredite, sai mais barato que um fim de semana em Gramado. A lira turca desvalorizada. A Turquia passou por uma crise econômica forte nos últimos anos, com inflação alta e desvalorização pesada da lira turca.
Em 2025, o câmbio está em torno de R$ 1, 6 liras turcas. E como o custo de vida lá é relativamente baixo, isso faz do país um dos destinos mais vantajosos para brasileiros. Um hotel boutique no coração de Istambul, num prédio histórico reformado, com decoração otomana e café da manhã turco completo, custa entre 2.500 e 4.000 liras a diária. Isso dá entre 415 e 665. Hotéis boutique, gente. Aqueles de revista com azulejos pintados à mão, tapetes persas e vista para mesquitas. Um almoço num restaurante tradicional, com kebab, saladas, pão recém-assado e chá turco, sai por cerca de 500 liras, uns 83. Uma sobremesa de baklava, aquele doce de massa folhada com pistache e mel, custa umas 150 liras, 25 horas. E olha, não estamos falando de comida qualquer. A culinária turca é uma das mais ricas do mundo, herança do Império Otomano que dominou 3 continentes. Mas onde a Turquia realmente se destaca é nas experiências únicas. A Capadócia, no interior do país, é famosa pelos voos de balão ao nascer do sol. Você sobe num balão e sobrevoa um cenário surreal, formações rochosas que parecem castelos de fadas, cidades subterrâneas esculpidas na rocha, vales que mudam de cor conforme a luz do sol. Esse passeio custa cerca de 4.000 liras, 665. Parece caro? No Quênia, um safari de balão equivalente sai por mais de 3.000 reais. Os banhos turcos, chamados de hammam, são outra experiência imperdível. Você entra numa sala de mármore aquecida, deita numa pedra quente e um telak, profissional do hammam, te esfolia, te ensaboa e te massageia. Depois, você relaxa numa sala de descanso tomando chá de maçã. Tudo isso por cerca de 1.200 liras, 200 reais. É uma tradição de 600 anos que hoje você pode viver por um preço acessível. Quer algo mais? Um cruzeiro privativo de um dia pelo Bósforo, com almoço incluído e paradas em paláquios históricos, custa cerca de 3.000 liras, 500 euros. No Rio de Janeiro, alugar um barco particular por um dia sai fácil por 2.000 dólares. Cultura e gastronomia. A Turquia é um país maioria muçulmana, mas extremamente cosmopolita, especialmente em Istambul. Mulheres usam hijab e minissaia na mesma rua. Mesquitas dividem espaço com bares e casas noturnas. É um país que equilibra tradição e modernidade de forma única. A culinária é espetacular. Além dos famosos kebabs, tem o meze, que são dezenas de entradas pequenas, pasta de berinjela, folhas de uva recheadas, queijos, azeitonas, pães. Tem o pide, uma espécie de pizza turca em formato de barco. Tem o döner, aquele espeto giratório de carne que você vê sendo fatiado nas ruas. E o café turco, denso, forte, servido em xícaras minúsculas, lido nas borras para prever o futuro. Os turcos são calorosos, falam alto, gesticulam muito. É comum ser chamado de arkadaş, amigo, por vendedores. Eles adoram conversar, oferecer chá, contar histórias. E pechinchar é parte da cultura. Se você não pechinchar no bazar, o vendedor fica até ofendido. Comparação com o Brasil. Uma semana na Turquia, com voos, hotéis, passeios e alimentação, sai por cerca de 10.000 reais. No Brasil, uma semana em Campos do Jordão ou Gramado, com um hotel bom e passeios, sai por valor similar ou até mais. Mas enquanto aqui você tem chocolate e fondue, lá você tem 1.000 anos de história, 2 continentes e uma cultura riquíssima. Mas e se eu te dissesse que dá para fazer safari, beber vinho premiado, ver pinguins e baleias, tudo num país onde o real vale quase o triplo? Então vamos cruzar o Mediterrâneo e descer até a ponta da África. 4. África do Sul. Imagine você dentro de um jipe aberto às 6 da manhã com o sol nascendo no horizonte. De repente o guia aponta. Ali, a uns 30 metros, uma família de leões caminha lentamente pela savana.
Filhotes brincam enquanto a leoa observa. Seu coração acelera. Você tira 1000 fotos, mas sabe que nenhuma vai capturar a emoção de estar ali, tão perto, tão vivo. Horas depois, você está sentado numa vinícola premiada, degustando um vinho tinto encorpado, com vista para montanhas cobertas de vinhedos. E tudo isso, safari, vinho, luxo, custou menos que uma semana no litoral brasileiro. A África do Sul é um país de contrastes brutais. Tem savana e praias, montanhas e desertos, vinícolas e townships. É o país mais desenvolvido da África, com infraestrutura de primeiro mundo em muitas áreas, mas também com desigualdades sociais gritantes. E para o viajante brasileiro, é um dos destinos mais vantajosos do planeta. O Rand e o câmbio favorável. A moeda sul-africana é o Rand, e ela tem se mantido desvalorizada em relação ao real nos últimos anos. Em 2025, o câmbio está em torno de R$1, chama 3,3 rands. Pode não parecer espetacular à primeira vista, mas o custo de vida lá é baixo, então seu dinheiro rende muito. Um hotel 4 estrelas na cidade do Cabo, com vista para o mar e café da manhã, custa entre 1.500 e 2.500 rands a diária, entre 455 e 758 reais. Um almoço num restaurante à beira-mar, com frutos do mar frescos e vinho local, sai por cerca de 400 rands, 121 euros. Uma garrafa de vinho sul-africano premiado numa loja custa uns 200 rands, 60 reais. No Brasil, o mesmo vinho importado sai por 250. Safaris acessíveis. Mas onde a África do Sul realmente brilha é nos safaris. Existem reservas privadas, como Sabi Sands, que ficam ao lado do famoso Parque Kruger e oferecem experiências de luxo. Você fica num lodge com suítes individuais, piscina, deck privativo e faz 2 safaris por dia com guias especializados. O pacote de 3 noites sai por cerca de 25.000 rands, uns 7.500 com tudo incluído. Hospedagem, refeições, bebidas e safaris. No Quênia ou na Tanzânia, a mesma experiência sairia por mais de 20.000. E olha, você vê os Big Five, leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte com facilidade. Os guias conhecem os animais individualmente, sabem onde eles costumam estar, usam rádios para se comunicar com outros guias. É uma produção bem feita. Se você quer economizar mais, pode fazer safaris de um dia em reservas públicas por cerca de 2.000 rands, 606. Ainda assim, você vê animais incríveis e tem uma experiência inesquecível. Vinícolas de Stellenbosch. A região de Stellenbosch, perto da cidade do Cabo, é uma das mais belas do país. Vinhedos se estendem até onde a vista alcança, com montanhas dramáticas ao fundo. As vinícolas oferecem degustações por preços ridículos, 150 a 300 rands, 45 a 91, por uma degustação de 5 ou 6 vinhos, às vezes acompanhada de queijos e frios. E os vinhos sul-africanos são excelentes. O país tem tradição vinícola de mais de 300 anos, com uvas como Pinotage, exclusiva de lá, Chenin Blanc e Shiraz. Você pode passar dias só rodando as vinícolas, comendo, bebendo e admirando a paisagem. A cidade do Cabo é linda. Tem a Table Mountain, uma montanha de topo plano que você sobe de teleférico, 250 rands, 76, e tem vista 306 da cidade, do oceano e das montanhas ao redor. Tem o Cabo da Boa Esperança, o ponto onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram. Embora isso seja mais simbólico que geográfico, a sensação de estar na ponta da África é única. Tem praias lindas, como Camps Bay e Clifton, com areia branca e água azul cristalina. E tem Boulders Beach, onde você nada ao lado de pinguins africanos. Sim, pinguins na África. Eles são pequenos, fofinhos e curiosos. A África do Sul tem 11 idiomas oficiais, mas o inglês é amplamente falado.
O povo é caloroso, hospitaleiro e há uma mistura cultural incrível: africanos, europeus, indianos, asiáticos. A culinária reflete isso. Tem braai, churrasco sul-africano, boboti, um prato de carne moída com curry, bani chow, pão recheado com curry e muito mais. Sobre segurança. Sim, o país tem problemas de criminalidade, especialmente nas grandes cidades. Mas as áreas turísticas são relativamente seguras e, seguindo precauções básicas, não andar com objetos de valor à mostra, evitar certas áreas à noite, usar transporte seguro, dá para aproveitar tranquilo. Comparação com o Brasil. Uma semana na África do Sul, incluindo Cidade do Cabo e Safari, com voos, hotéis e passeios, sai por cerca de 12 mil a 15 mil reais. No Brasil, uma semana em Fernando de Noronha ou Lençóis Maranhenses sai por valor similar. Mas enquanto aqui você tem praias, lindas, é verdade, lá você tem safaris, vinícolas, montanhas, pinguins, história e uma diversidade cultural incrível. E para encerrar nossa viagem, um destino que está bombando entre mochileiros e milionários ao mesmo tempo, com paisagens de cinema, comida de dar água na boca e uma das moedas mais desvalorizadas do planeta. Vamos para o Vietnã. 5. Vietnã. Imagina você deslizando num barco tradicional de madeira, remado por uma senhora vietnamita com chapéu cônico, por entre montanhas de calcário cobertas de vegetação que emergem das águas como gigantes adormecidos. O silêncio é quebrado só pelo som do remo batendo na água. Você passa por cavernas naturais, aldeias flutuantes, pescadores jogando redes. Isso é a Baía de Halong, patrimônio mundial da Unesco e uma das paisagens mais cinematográficas do planeta. E a melhor parte? Um cruzeiro de 2 dias por lá, com cabine privativa, todas as refeições e passeios, sai por cerca de 6 milhões de dongs, uns 1.400 reais. No Brasil, um cruzeiro equivalente pela costa custaria facilmente o dobro. O Vietnã é um daqueles lugares que te surpreendem do começo ao fim. É um país que passou por guerras brutais, se reconstruiu e hoje é uma potência emergente do Sudeste Asiático. Tem cidades vibrantes, praias, continuar paradisíacas, campos de arroz em terraços, montanhas cobertas de névoa e uma culinária que é considerada uma das melhores do mundo. E para brasileiros, é absurdamente barato. O dong vietnamita. Você é milionário. A moeda do Vietnã é o dong e ela é uma das mais desvalorizadas do planeta. Em 2025, o câmbio está em torno de R$1, é 5.500 dongs. Sim, você leu certo. Quando você saca dinheiro no caixa eletrônico, os números são astronômicos. Sacar R$500 te dá 2,75 milhões de dongs. Você literalmente anda com maços de dinheiro no bolso. É surreal, mas rapidinho você se acostuma com os zeros. E como isso se traduz na prática? Um hotel 4 estrelas em Hanoi, a capital, com localização central e café da manhã incluído, custa entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de dongs a diária, entre 270 e 450. Na cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigon, você encontra resorts à beira-mar por preços similares. Um jantar completo num restaurante bom, com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas, sai por cerca de 500 mil dongs, menos de R$100. E não estamos falando de comida meia-boca. A culinária vietnamita é refinada, balanceada, cheia de frescor. É uma das melhores cozinhas asiáticas e muitos chefes internacionais consideram o Vietnã um dos destinos gastronômicos mais subestimados do mundo. Experiências de luxo por preços de mochileiro. O Vietnã tem uma característica única. É possível viajar gastando muito pouco, mas também é possível ter experiências de luxo absoluto por preços que, mesmo sendo premium por lá, são acessíveis para a gente. Um exemplo, em Hoi An,
uma cidade costeira tombada como patrimônio mundial, você pode se hospedar num resort 5 estrelas, com bangalôs privativos, piscina infinity, spa completo e acesso direto à praia por cerca de 4 milhões de dongs a diária, uns 730. É o tipo de resort que você vê em revista de luxo. No Brasil, um resort equivalente em Trancoso ou na Bahia sairia fácil por 2.500 ales a diária. Quer algo mais aventureiro? Um passeio de barco privativo pela Baía de Halong, com chefe a bordo preparando frutos do mar frescos, custa cerca de 8 milhões de dongs para um grupo de até 6 pessoas, 1.450 no total. Dividindo, dá menos de 250 por pessoa para uma experiência VIP completa. Uma massagem tradicional vietnamita de 2 horas, com óleos essenciais e técnicas de reflexologia, sai por 600 mil dongs, 110. E olha, não é massagem improvisada não. O Vietnã tem tradição milenar em medicina tradicional, e as massageiras são treinadas e certificadas. O Vietnã é comprido, tem mais de 3.000 quilômetros de norte a sul, e cada região é completamente diferente. No norte, você tem Hanoi, a capital política e cultural, com seu centro antigo, caótico, cheio de motos, templos e comércio de rua. Tem a Baía de Halong, claro, e também Sapa, uma região montanhosa perto da fronteira com a China, onde tribos étnicas cultivam arroz em terraços que parecem escadarias verdes, subindo até as nuvens. No centro, você tem Hoi An, aquela cidade que parece ter parado no tempo, com casinhas amarelas, lanternas coloridas penduradas nas ruas e alfaiates que fazem roupas sob medida em 24 horas por preços irrisórios. Um terno completo sai por cerca de 3 milhões de dongs, uns 545 asos. Tem também Hue, a antiga capital imperial, com palácios, templos e túmulos de imperadores. No sul, tem a cidade de Ho Chi Minh, a maior e mais moderna do país, um centro econômico vibrante. E tem o Delta do Mekong, aquele labirinto de rios e canais onde a vida acontece sobre a água. Mercados flutuantes, casas sobre palafitas, plantações de arroz que se estendem até o horizonte. Culinária. Uma viagem à parte. Se tem algo que o Vietnã faz melhor que quase qualquer outro país, é comida de rua. E não estamos falando de qualquer comida de rua. É comida de nível gastronômico, feita em barracas minúsculas por senhoras que dominam receitas de família passadas por gerações. O prato mais famoso é o pó, aquela sopa de macarrão de arroz com caldo de ossos de boi cozido por horas, carne fatiada fininha, ervas frescas e brotos de feijão. Uma tigela de pho numa barraca de rua custa 50 mil dongs, uns 9, e é de chorar de bom. Tem o banh mi, aquele sanduíche em pão francês, herança da colonização francesa, recheado com patê, porco assado, legumes em conserva, coentro e pimenta. Custa 30 mil dongs, 5,50, e é um dos melhores sanduíches que você vai comer na vida. Tem o bun cha, carne de porco grelhada servida com macarrão de arroz frio, ervas e molho agridoce, o prato que Obama comeu com Anthony Bourdain num episódio famoso do Parts Unknown. Custa uns 80 mil dongs, na 14,50. A influência francesa é forte na culinária. Você encontra baguetes frescas, café expresso excelente e até padarias que parecem ter sido transplantadas direto de Paris. O café vietnamita, aliás, é uma experiência à parte. Forte, servido com leite condensado, às vezes gelado, viciante. Os vietnamitas são extremamente hospitaleiros. Apesar do passado doloroso com invasões e guerras, incluindo a Guerra do Vietnã, que envolveu os Estados Unidos, o povo não é rancoroso. Pelo contrário, são abertos, curiosos, trabalhadores e orgulhosos de sua cultura. A herança francesa é visível não só na comida, mas na arquitetura. Hanoi e a cidade de Ho Chi Minh têm edifícios coloniais lindos.
praças arborizadas, catedrais neogóticas. É uma mistura fascinante de Oriente e Ocidente, infraestrutura e facilidades. O Vietnã tem infraestrutura turística excelente. Hotéis de todas as faixas de preço, transporte organizado, de trem a avião, passando por ônibus sleeper que são surpreendentemente confortáveis. Guias que falam inglês e internet rápida em quase todo lugar. Muitos brasileiros têm descoberto o Vietnã nos últimos anos, especialmente nômades digitais que trabalham remotamente. Cidades como Da Nang viraram hubs de expatriados, com comunidades internacionais, coworkings e uma qualidade de vida altíssima por um custo baixíssimo. Comparação com o Brasil. Vamos aos números concretos. Uma semana no Vietnã, incluindo voos internos, hotéis 4 estrelas, passeios e alimentação, sai por cerca de R$ 8.000 a 10.000. No Brasil, uma semana em Jericoacoara ou na Chapada Diamantina, com estrutura similar, sai por valores parecidos ou até maiores. Mas enquanto aqui você tem paisagens naturais lindas, sem dúvida, lá você tem uma imersão cultural profunda, culinária de nível mundial, paisagens de cinema e uma relação custo-benefício imbatível. E olha, o Vietnã é um destino que agrada todo tipo de viajante. Se você é mochileiro e quer economizar, dá para viajar com US$ 100 por dia. Se você quer luxo, pode gastar US$ 500 por dia e viver como rei. A flexibilidade é total. Mas não é só sobre preços e câmbio favorável. Esses 5 destinos oferecem algo mais profundo. Uma janela para culturas ricas, histórias fascinantes e paisagens de tirar o fôlego. Então, antes de encerrar, vamos falar de algumas curiosidades que vão te fazer querer comprar passagem agora mesmo. Agora que você já conhece os 5 destinos, bora para alguns fatos e dicas rápidas que vão te surpreender e que você provavelmente não encontra nos guias turísticos tradicionais. 1. Países onde o real compra mais de 2x o poder de compra médio. Dos 5 destinos que mostramos, 4 deles, Indonésia, Egito, Turquia e Vietnã, têm moedas onde um real vale literalmente milhares de unidades locais. Isso cria uma sensação psicológica poderosa. Você se sente rico instantaneamente. Sacar dinheiro e ver números com 6 zeros é uma experiência estranha e divertida. 2. Massagens de luxo mais baratas que fast food brasileiro em Bali e no Vietnã. Uma massagem profissional de 1 hora custa menos que um combo no McDonald's aqui no Brasil. Sério. Enquanto aqui você gasta R$ 35 num Big Mac com batata e refrigerante, lá você paga 30 por 1 hora de massagem tailandesa ou balinesa com óleos aromáticos. É quase injusto. 3. Táxis de luxo mais baratos que Uber no Brasil. Na Turquia e no Egito, você pode chamar táxis particulares com motoristas que falam inglês, carros limpos e ar-condicionado por preços que, aqui, pagaríamos num Uber Pool. Um translado do aeroporto até o hotel em Istambul sai por cerca de 40. Em São Paulo, a mesma distância sai por 80 ou mais. 4. Vistos simplificados ou isenção para brasileiros. Dos 5 países, 4 têm processos de visto extremamente simples ou isenção total. Indonésia. Visto na chegada, válido por 30 dias, custa cerca de 500 mil rúpias, uns 155. Egito. Visto eletrônico, processo online simples, custa cerca de uns 25 gares. Turquia. Visto eletrônico aprovado em minutos, custa cerca de uns 50 halers. África do Sul. Brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias. Vietnã. Visto eletrônico, processo rápido, custa cerca de uns 25. Então não tem aquela burocracia absurda de alguns destinos. É simples, rápido e barato. 5. Pontos instagramáveis, pouco conhecidos. Esqueça a Torre Eiffel e a Times Square. Os destinos que mostramos têm locais incríveis e relativamente vazios. Templo Lempuyang em Bali, o famoso Portão do Céu,
com o vulcão Agung ao fundo. Mesquita de alabastro no Cairo, uma joia arquitetônica com vista para a cidade toda e quase sem turistas. Pamukkale, na Turquia, piscinas termais brancas em terraços naturais que parecem neve, mas são de calcário. Parece cenário de ficção científica. Chapman's Peak Drive, na África do Sul. Uma estrada costeira esculpida na rocha, considerada uma das mais bonitas do mundo. Tam Quoc, no Vietnã, chamado de Baía de Halong Terrestre, com formações rochosas no meio de campos de arroz inundados. De tirar o fôlego. Esses lugares rendem fotos incríveis e você não vai competir com hordas de turistas. 6. Resorts e hotéis de luxo por preços de hostel brasileiro. Em Bali e no Vietnã, você encontra resorts com piscina infinity, spa, restaurante gourmet e vista para o mar por $400 a R$ 600 a diária. No Brasil, hostels básicos em Fernando de Noronha ou Ilha Grande cobram isso por uma cama em dormitório compartilhado. A diferença é brutal. Câmbio. Sempre troque dinheiro em casas de câmbio oficiais, nunca com pessoas na rua. Use cartões internacionais sem IOF, como Wise ou Nomad, para sacar diretamente no caixa eletrônico. Você pega o câmbio comercial, que é o melhor. Segurança. Contrate sempre um seguro viagem. Custa entre 15 e 30 por dia e cobre emergências médicas, extravio de bagagem e cancelamentos. Vale cada centavo. Conexões. Muitos desses destinos têm voos diretos ou com apenas uma conexão saindo de São Paulo ou Rio. Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways e Ethiopian Airlines têm rotas excelentes para esses lugares, muitas vezes com preços competitivos. Comparação honesta. Vou ser honesto com você. O custo da passagem aérea para esses destinos é o único item que pode pesar mais que uma viagem nacional. Um voo para Bali sai por R$3.500 a R$5.000, ida e volta. Para a Turquia, entre R$3.000 e R$4.500. Para o Egito, similar. África do Sul, entre R$3.500 e R$5.500. Vietnã, entre R$4.000 e R$6.000. Mas aqui está o segredo. Se você somar passagem, plus hospedagem, plus alimentação, plus passeios para uma semana nesses destinos, o custo total fica entre R$8.000 e R$15.000 por pessoa. E você tem experiências de luxo, cultura rica e memórias inesquecíveis. Uma semana em Fernando de Noronha ou Trancoso com conforto similar sai por valores iguais ou maiores, e você fica no Brasil, sem aquela sensação de viagem internacional. Então sim, o voo é caro, mas no destino você economiza tanto que compensa. E para quem quer maximizar a experiência, vale cada centavo. Agora, vamos falar de algo importante que muitos vídeos de viagem ignoram. Contexto econômico e responsabilidade. Porque sim, o real tem poder de compra alto nesses lugares. Mas precisamos entender por quê. E o que isso significa. Câmbio é dinâmico. O barato de hoje pode não ser amanhã. O câmbio flutua. A lira turca, por exemplo, estava ainda mais desvalorizada há 2 anos. Hoje está se recuperando lentamente. O mesmo pode acontecer com a rúpia indonésia, o dong vietnamita ou a libra egípcia. Então os valores que dei neste vídeo são baseados em 2025, mas podem mudar. Por isso, se você está planejando uma viagem, sempre confira o câmbio atualizado antes de fechar qualquer coisa. Sites como xe.com, Wise e até o Google mostram cotações em tempo real. E lembre-se, quando a moeda local se fortalece, o país fica mais caro. Quando enfraquece, fica mais barato. É economia básica, mas faz toda a diferença no planejamento. Aqui vem uma reflexão importante. A desvalorização das moedas desses países não aconteceu por acaso. Ela é resultado de crises econômicas, inflação, turbulências políticas e, em alguns casos, má gestão. E enquanto isso é vantajoso para nós, turistas, é devastador para os moradores locais. Um turco ou um egípcio que recebe salário em moeda local viu seu poder de compra despencar nos últimos anos.
importados ficaram absurdamente caros. Medicamentos, eletrônicos, até alimentos básicos subiram de preço. Então, enquanto a gente comemora que um jantar sai barato, eles estão lutando para fechar o mês. Por isso, turismo responsável é fundamental. Gaste seu dinheiro em estabelecimentos locais, não só em redes internacionais. Dê gorjetas justas, respeite a cultura. Não pechinche até o osso só porque para você é barato. Lembre-se que para o vendedor, aqueles R$ 50 que você está regateando podem fazer diferença real na vida dele. Viajar para esses destinos é seguro? Na maioria dos casos, sim, se você tomar precauções básicas. Mas cada país tem suas particularidades. Indonésia, Bali, super seguro. Crimes violentos são raros. Cuidado apenas com pequenos golpes. Táxis não licenciados, câmbio na rua e com trânsito caótico. Egito. Áreas turísticas como Cairo, Luxor e resorts no Mar Vermelho são seguras. Evite regiões perto da fronteira com Líbia e Sudão. Mulheres devem estar preparadas para assédio verbal, infelizmente é comum, e vestir-se de forma respeitosa. Turquia, Istambul, Capadócia e áreas turísticas são super seguras. Evite regiões próximas à fronteira com Síria. O país é estável, mas tem tensões geopolíticas. África do Sul, as áreas turísticas, Cidade do Cabo, Kruger, Stellenbosch, são relativamente seguras, mas o país tem altos índices de criminalidade. Não ande sozinho à noite, evite ostentação, use transporte confiável. Vietnã, um dos países mais seguros do Sudeste Asiático. Crime violento é raro. Cuidado apenas com pequenos golpes e com o trânsito. Muitas motos. Em todos os casos, contrate seguro viagem, registre-se no site da Embaixada Brasileira no país, tenha cópias digitais dos documentos e mantenha contatos de emergência salvos. Turismo sustentável e impacto ambiental. Esses destinos estão recebendo cada vez mais turistas. E isso tem impacto. Praias ficam lotadas, recifes de coral sofrem, lixo aumenta. Então, se você for viajar, evite plástico descartável. Leve sua própria garrafa reutilizável. Não toque em corais, nem alimente animais selvagens. Respeite as regras dos parques nacionais e reservas. Escolha empresas de turismo que tenham práticas sustentáveis certificadas. Compre produtos locais, apoie artesãos, coma em restaurantes de bairro. O turismo pode ser uma força positiva se feito com consciência. Esses países dependem economicamente do turismo. Então, quanto mais responsáveis formos, melhor para todo mundo. Voos e conexões. Atualização 2025. A boa notícia é que a conectividade entre Brasil e esses destinos melhorou muito. Companhias como Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways e Ethiopian Airlines oferecem voos com conexões eficientes. Algumas dicas: reserve com antecedência, 3 a 6 meses antes, para conseguir os melhores preços. Voos com escalas longas, 8 a 12 horas, costumam ser mais baratos. Aproveite para conhecer a cidade da conexão. Dubai, Istambul, Doha são incríveis. Use sites comparadores como Skyscanner, Google Flights e Kayak. Considere voar em baixa temporada, evite dezembro, janeiro, julho e feriados. Documentação e preparação. Além do visto, quando necessário, você vai precisar passaporte com validade mínima de 6 meses. Comprovante de vacinas, febre amarela é exigida em alguns países. Seguro viagem com cobertura mínima de os R$ 30.000. Cartão de crédito internacional com limite disponível. Aplicativos de tradução. Google Translate salva vidas. E uma dica de ouro: baixe mapas offline no Google Maps antes de viajar. Internet nem sempre é confiável e ter o mapa offline te torna independente. E aí, chegamos ao fim da nossa volta ao mundo. Recapitulando: Bali com suas praias e espiritualidade, Egito com suas pirâmides e mistérios, Turquia com seus palácios e mercados, África do Sul com seus safaris e vinhos, e Vietnã
com suas baías e sabores. 5 destinos, onde o real não é só dinheiro, é passaporte para experiências que pareciam fora de alcance. Sim, o real pode render luxo. Não o luxo ostentação, aquele de grife e aparência, mas o luxo de verdade, tempo, experiência, liberdade, beleza, cultura. O luxo de acordar numa suíte com vista para o vulcão em Bali, de jantar sob as estrelas vendo as pirâmides iluminadas no Egito, de voar de balão sobre a Capadócia na Turquia, de ver um leão a poucos metros na África do Sul, de deslizar de barco pela Baía de Ha Long no Vietnã. E sabe o que é mais legal? Você não precisa ser rico para viver isso. Precisa planejar, pesquisar, entender câmbio, escolher bem. Mas está ao alcance, totalmente ao alcance. Então agora é com você. Imagina, se você pudesse escolher um desses 5 destinos para sua viagem dos sonhos, qual seria? O misticismo de Bali, a história do Egito, o charme da Turquia, a aventura da África do Sul ou a surpresa do Vietnã? Conta aí nos comentários, quero saber. E diz também, qual curiosidade desse vídeo te impressionou mais? E olha, se você gostou desse vídeo, se inscreveu no canal, ativa o sininho das notificações, porque vem muito mais conteúdo sobre viagens, geografia, cultura e aquelas curiosidades que fazem você olhar para o mundo de um jeito diferente. Compartilha com aquele amigo que está sempre sonhando com a próxima viagem. Quem sabe vocês não planejam uma aventura juntos? Lembra sempre, o mundo é grande, mas está mais perto do que você imagina. E com planejamento, pesquisa e um pouquinho de coragem, aquela viagem dos sonhos pode virar realidade mais cedo do que você pensa. Nos vemos no próximo vídeo, viajante. E enquanto isso, vai juntando as economias, pesquisando passagens e sonhando alto. Porque o mundo está aí, esperando por você. Um abraço, boa viagem. Mesmo que ainda seja só na imaginação, e até a próxima.